Olá, tudo bem? Eu sou Dagmara, mestranda do programa de pós-graduação em Engenharia e Tecnologia Ambiental da UFPR e UniOeste, e o assunto desse material é sobre a pesquisa de remoção eficiente de nitrogênio e aumento da robustez do processo de nitrificação parcial ANAMOX de 2 estágios, com baixa concentração de lodo para lixiviado maduro de aterro sanitário. Ela foi publicada na revista Bioresource Technology, no volume 387, na página 129.573 de 2023. E os autores desse artigo são Ying Yang, Xiaoli, Shang Ren, Qiong Zhang e Yong Zhenpeng, que são do Laboratório Nacional de Engenharia para Tecnologia Avançada de Tratamento e Reutilização de Águas Residuais Municipais, também do Centro de Investigação de Engenharia de Pequim e da Universidade de Tecnologia de Pequim, na China. E também tem os autores Ji Yu e Jiazong Zhou, que são da empresa Qingdong Spring Water Treatment de Qingdong, na China. Então, esse estudo, tendo em vista os impactos ambientais e biológicos prejudiciais, esse é um estudo que apresenta um tratamento para lixiviado de aterro sanitário. E para esse tipo de resíduo, uma alternativa preferida é o processo de nitrificação parcial ANAMOX em 2 estágios. Então, alguns autores afirmam que esse é um processo autotrófico de remoção de nitrogênio que proporciona habitats adaptáveis para diversas comunidades microbianas funcionais e elimina a necessidade de fontes de carbono orgânico, diminui a procura de fornecimento de oxigênio e consegue reduções substanciais nas despesas operacionais. Só que na prática, alguns estudos pontuam que necessita de uma alta concentração de lodo, acima de 6.000 mg por litro, para poder garantir biomassa suficiente para remoção eficaz de poluentes. E esse processo trouxe diversos problemas à operação real do sistema. Aumenta o custo da inoculação do lodo, acumula matéria orgânica e metais pesados no lodo, dificulta o metabolismo microbiano e causa a desintegração ou até a desativação do lodo, reduzindo então significativamente a eficiência do tratamento ao longo do tempo. Por isso, o autor afirma que ainda são necessárias mais pesquisas para melhorar esse tipo de processo. Então, aqui nesse estudo, em geral, o autor trabalhou com estratégias de redução do tempo de sedimentação em reatores de batelada sequencial, porque permite a remoção de lodo de baixa sedimentação e compostos perigosos acumulados, e simplifica o excesso do lodo ativado, além de manter alto teor de substâncias poliméricas extracelulares e melhorar o desempenho de sedimentação, que é crucial para estabilizar o lodo. Ele também trabalhou com a adição de cálcio para promover a síntese dessas substâncias poliméricas que neutralizam as cargas negativas nas superfícies celulares, agregando rapidamente comunidades microbianas, além de aumentar a atividade do lodo e melhorar o desempenho de remoção de nitrogênio e de DQO. E essa abordagem, ela visa mitigar os efeitos adversos da acumulação de produtos químicos perigosos nos lixiviados de aterros sanitários, mantendo ao mesmo tempo o excelente desempenho do sistema na remoção de nitrogênio. Então, o objetivo desse estudo é estabelecer um processo de nitrificação parcial ANAMOX de 2 estágios de baixa concentração de lodo, encurtando o tempo de sedimentação e, simultaneamente, adicionando cálcio no sistema. Como objetivos específicos, ele apresenta, então, investigar as variações no desempenho de remoção de poluentes dos 2 reatores separadamente em sistemas de baixo teor de lodo com adição de cálcio, explorar as mudanças nas propriedades do lodo sob estratégias de redução do tempo de sedimentação e adição de cálcio e sondar a evolução da estrutura da comunidade microbiana na aplicação de estratégias conjuntas. Os materiais e métodos, então a configuração experimental e procedimento operacional nesse estudo foi estabelecido esse sistema de nitrificação parcial ANAMOX em 2 estágios e foram utilizados reatores de batelada sequencial, que são o SBR, com volumes de trabalho de 10 litros para cada reator.
Aqui temos a tabela 1, que é onde estão apresentadas as condições de operação dos reatores, ou seja, as fases de cada reator, os dias que abrangem cada fase, o tempo de mistura, o tempo de aeração, tempo de sedimentação, a porcentagem de drenagem e se foi ou não adicionado o cloreto de cálcio. E na tabela 2, vocês veem que tem as características qualitativas do afluente dos reatores, as fases de cada reator, os dias que abrangem cada fase e os parâmetros dos afluentes. Então, essa configuração, no reator de nitrificação parcial, o PN, o modo de operação foi a alimentação anóxica, agitação aeróbica, sedimentação, drenagem e inativo. A concentração de oxigênio dissolvido durante o estágio de aeração foi consistentemente mantida abaixo de 0,2 mg por litro e a taxa de drenagem diminuiu progressivamente de 50% no estágio 1 para 20% nos estágios subsequentes. E a partir do dia 56, o tempo de sedimentação foi reduzido progressivamente e foi adicionado, então, 100 mg por litro de cloreto de cálcio no início de cada ciclo. O sistema ele foi controlado com temperatura de 30 graus Celsius, uma variação ali de 1 grau, usando 2 hastes de aquecimento. Já no reator Anamox, ele operou no seguinte modo: alimentação anóxica, o anel de agitação, decantação, drenagem e inativo. E a partir do dia 85, o tempo de sedimentação foi reduzido de 25 minutos para 15 minutos para poder eliminar a lama nitrificante. E as alterações na taxa de drenagem foram consistentes com o reator de nitrificação parcial. E aqui o sistema também foi controlado com temperatura de 30 graus Celsius, usando 2 hastes de aquecimento. Quanto à qualidade do afluente do lodo de inoculação, as águas residuais utilizadas nesse experimento foram classificadas como lixiviado maduro de aterro sanitário de resíduos sólidos da cidade de Anding, do distrito de Pequim, na China. E o afluente utilizado no reator PN foi diretamente o lixiviado bruto do aterro sanitário. E o efluente desse reator, ele foi utilizado como afluente no reator Anamox. Então, o reator PN possuía sólidos suspensos voláteis em licor misto inicial de 3.606 mg por litro e o reator Anamox tinha sólidos suspensos voláteis inicial de 4.132 mg por litro. Nos métodos analíticos, os parâmetros operacionais foram monitorados com precisão, usando um analisador com sensores de temperatura, pH e oxigênio dissolvido. A aeração do reator PN foi realizada utilizando um compressor de ar. E as amostras de qualidade de água foram coletadas regularmente de ambos os reatores, também sendo analisados amônia, nitrito, nitrato, DQO, além de outros indicadores. Também sólidos suspensos líquidos mistos, sólidos suspensos voláteis em licor misto e o índice de volume do lodo aos 5 e 30 minutos. E o tamanho da partícula também foram medidos para caracterizar as características físico-químicas fundamentais do lodo. O EPS foi extraído pelo método do calor modificado, determinando o conteúdo de proteínas e polissacarídeos das amostras e tendo a albumina sérica bovina e a glicose como referências padrão. A concentração de proteína ela foi determinada pelo método de Lawrie-Foley modificado e a concentração de polissacarídeos foi determinada pelo método colorimétrico de ácido sulfúrico antrona. Para examinar a mudança na frequência do espectro infravermelho do lodo em 2 reatores antes e depois da adoção de estratégias conjuntas, as amostras foram analisadas usando um espectrofotômetro americano Perkin-Elmer na faixa de comprimento de onda de 400 a 2.200 centímetros. E as amostras de lodo do reator PN foram coletadas nos dias 0, 55 e 120 e do reator Anamox nos dias 0,
85 e 120. Para explorar as mudanças nas comunidades bacterianas, as amostras liofilizadas foram coletadas para sequenciamento de alto rendimento. Aqui nos resultados e discussão, quanto à operação de arranque a longo prazo do reator PN sob estratégias conjuntas. O desempenho desse reator ele foi separado em 3 estágios com base em diversas situações operacionais. O estágio 1, dia 1 a 30, e o estágio 2, dia 31 a 55, foram a inicialização do sistema. Aqui na figura 1A, notamos que durante o estágio 1 para o estágio 2, a taxa de remoção de amônia diminuiu, e devido a um aumento na concentração do afluente. Na figura 1B, a taxa simultânea de nitrificação e desnitrificação aumentou do estágio 1 para o 2, provavelmente devido ao afluente conter concentração elevada de compostos orgânicos mais degradáveis. E na figura 1A, ainda mostra que a taxa de acumulação de nitrito do sistema atingiu 99,1% com uma proporção média da relação nitrito-amônia de 1,41 nos dias 45 a 55, mostrando que esse reator foi efetivamente iniciado. O estágio 3, do dia 56 a 120, foi dividido em 3 sessões com diferentes tempos de sedimentação e uma adição diária de 100 mg por litro de cloreto de cálcio. Então, durante o estágio 3.1, que foi do dia 56 a 65, a taxa de remoção de amônia aumentou, indicando uma maior atividade de bactérias oxidantes de amônia. Na figura 1B mostra que a introdução de cálcio promoveu a nitrificação parcial quando o tempo de sedimentação foi mantido em 30 minutos nesse sistema e resultando num aumento repentino dessa relação nitrito-amônia do efluente no dia 62. Simultaneamente nessa fase, aqui na figura 1B mostra que a taxa simultânea de nitrificação e desnitrificação subiu. A adição de cálcio ela incentivou a agregação de lodo de flocos, proporcionando um ambiente viável para o aumento da taxa simultânea de nitrificação e desnitrificação. Durante os estágios 3.2, do dia 66 a 75, e estágio 3.3, do dia 76 a 85, o tempo de sedimentação foi reduzido para 20 minutos e 15 minutos, respectivamente, resultando em um declínio na taxa de remoção de amônia. E em comparação com o estágio 3.1, a taxa de remoção de amônia nesses 2 estágios foi relativamente baixa. Na figura 1C mostra o menor tempo de sedimentação também dos sólidos suspensos voláteis de licor misto, que foi no dia 85, reduzindo a biomassa efetiva para nitrificação parcial em quase a metade. E a taxa simultânea de nitrificação e desnitrificação também estava em declínio. No entanto, na figura 1B, a relação nitrito-amônia do efluente nos estágios 3.2 e 3.3 permaneceu inalterada, possivelmente devido à alta concentração de nitrito residual do estágio 3.1 e a concentração relativamente baixa do afluente nesses estágios. Durante o estágio 3.4, que foram dos dias 86 a 120, o tempo de acomodação foi reduzido para 7 minutos. Nessa fase, mostra que a taxa de remoção de amônia recuperou-se gradativamente e estabilizou-se em 46,7 mg nitrogênio por litro hora, enquanto aqui na figura 1B mostra que a relação nitrito-amônia do efluente permaneceu constante em 1,39. Também mostra, que a taxa simultânea de nitrificação e desnitrificação permaneceu consistente, superior ao estágio 2. Aqui o autor do artigo ressalta que esses valores mostraram que o sistema adaptou-se progressivamente ao tempo de sedimentação extremamente curto, que permitiu a remoção de metabólitos tóxicos acumulados na camada superior do lodo. E, simultaneamente, a adição de cálcio melhorou a ativação da atividade do lodo. A robustez do lodo melhorado no âmbito da estratégia conjunta fez com que o sistema funcionasse de forma estável. Na figura 1C mostra que a eficiência de DQO no estágio 3.4
atingiu 41,3%, superior à do estágio 2, sem a implementação de estratégias conjuntas. Ainda, o autor complementa que o aumento da hidrólise de compostos orgânicos refratários macromoleculares provavelmente contribuíram para o aumento da desnitrificação na seção pré-anóxica e da taxa simultânea de nitrificação e desnitrificação na seção aeróbica. Embora a eficiência da remoção de DQO fosse limitada, foi fundamental para reduzir o risco de inibição do Anamox. E no geral, a relação nitrito-amônia do efluente ao longo do ensaio foi de 1,39. Nesse estudo, essa medida garantiu um fornecimento adequado de nitrito para a coexistência de desnitrificação e Anamox no reator Anamox, reduzindo o risco de degradação limitada do nitrogênio amoniacal devido à insuficiência de substrato e fornecendo orientações valiosas para a operação prática. Além disso, a taxa de acumulação de nitrito ela permaneceu consistentemente acima de 98,5% no estágio 3, indicando que as estratégias conjuntas tiveram um impacto mínimo na taxa de acumulação de nitrito. O autor ainda afirma que a manutenção de uma taxa de acumulação de nitrito significativa foi atribuída principalmente à ininibição alternada de bactérias oxidantes de nitrito por amônia livre e ácido nitroso livre. Em conjunto, o sistema de nitrificação semiparcial alcançou operação estável e eficiente com a taxa de sólidos suspensos voláteis abaixo de 2.000 mg por litro. Já no reator Anamox, a figura 2 mostra as variações de desempenho do reator Anamox sobre diferentes condições de trabalho, que foram divididas em 4 etapas. Os estágios 1, do dia 1 a 30, e estágio 2, do dia 31 a 55, focaram no reestabelecimento do desempenho do Anamox usando águas residuais sintéticas e efluentes do reator PN. E ao final do estágio 1, nas figuras 2A e 2C, a eficiência de remoção de nitrogênio atingiu 92,6%, com o Anamox contribuindo com 95,5%. Isso indica um aumento significativo na atividade Anamox. No entanto, durante o estágio 2, a eficiência de remoção de nitrogênio e a contribuição do Anamox diminuíram, sugerindo que o lixiviado maduro do aterro afetou negativamente as bactérias Anamox sensíveis. Mas mesmo assim, o sistema ainda manteve um certo nível de capacidade de remoção de nitrogênios e o lançamento bem-sucedido desse reator foi alcançado ainda no dia 55. No estágio 3, que compreende dias 56 a 85, mostra uma diminuição repentina da eficiência de remoção de nitrogênio, que foi observado nos dias 60 a 65. Simultaneamente, mostra que a contribuição média da desnitrificação atingiu 32,6% durante os dias 60 a 65, que é significativamente superior ao estágio 2. Esse aumento ele deve-se à proliferação de bactérias desnitrificantes na presença de substratos de nitrito suficientes e de produtos orgânicos prontamente disponíveis. Além disso, a concentração de nitrato no efluente aumentou substancialmente após o dia 65. A redução periódica no tempo de sedimentação durante o estágio no reator PN introduziu lodo nitrificante em flocos com baixo desempenho de sedimentação no reator Anamox, que nitrificou usando vestígios de oxigênio dissolvido no sistema. No estágio 4, do dia 86 a 120, o tempo de sedimentação foi reduzido para 15 minutos para remover o lodo nitrificado do sistema. Na figura 2A mostra que, consequentemente, a concentração de nitrato no efluente apresentou um declínio constante após o dia 100. Enquanto isso, a eficiência de remoção de nitrogênio do reator Anamox permaneceu consistentemente alto em uma concentração de lodo abaixo de 3.000 mg por litro. Isso foi significativamente superior à eficiência de remoção de nitrogênio observado no estágio 2 sem a aplicação de estratégias conjuntas. No geral,
A taxa de contribuição de anamox e desnitrificação para a remoção de nitrogênio inorgânico total no reator anamox permaneceu estável no estágio 4. Isso demonstrou a eficácia de manter o afluente com relação nitrito-amônia do reator anamox em aproximadamente 1,39 para alcançar uma remoção equilibrada de nitrogênio entre as duas vias. A eficiência geral de remoção de nitrogênio inorgânico total do processo atingiu 95% após 100 dias de operação, com a concentração de nitrogênio inorgânico total no efluente de 37,6 mg por litro. Isso atendendo o padrão chinês de tratamento de lixiviados de aterro sanitário, que é 40 mg por litro. O equilíbrio entre anamox e desnitrificação no reator anamox foi alcançado, resultando então na criação de um processo com excelente eficiência de tratamento. Em relação a DQO, mostra a transição das águas residuais sintéticas para o efluente do reator PN, que resultou em um aumento significativo na concentração de DQO de 95,9 para 638,5 mg por litro. Após o processo anóxico de desnitrificação e aeração desse reator, o afluente apresentou uma quantidade negligenciável da matéria orgânica biodegradável. No entanto, o reator anamox ainda exibiu um certo nível de capacidade de remoção de DQO no estágio 4, e a capacidade de remoção de DQO permaneceu mais estável em comparação com antes da implementação de estratégias conjuntas. As características físico-químicas e morfológicas do lodo. As propriedades físicas básicas. Aqui na figura 3A, mostra que o tamanho médio das partículas do lodo no reator PN aumentou para 100,5 micrômetro no dia 55, indicando uma aclimatação bem-sucedida do lodo após a introdução do lixiviado. O valor F, que caracteriza a atividade biológica e o teor de cinzas, atingiu o valor máximo de 0,96 no dia 55, confirmando ainda a excelente domesticação do lodo. No dia 65, o tamanho das partículas do lodo aumentou, com 6,2% do lodo sendo maior que 200 micrômetros, ultrapassando a porcentagem inicial. Semelhante a estudos anteriores, a adição de cálcio atuou como transportador de agregação para o lodo de floco. Então, nesse estudo, como a figura 1b apresenta, resultou no aumento da taxa simultânea de nitrificação e desnitrificação de 4,6% no estágio 2 para 8,2% no estágio 3.1, indicando melhor desempenho de conversão de nitrogênio a longo prazo. Além disso, na figura 3c mostra que a relação de índice de volume de lodo 30 por 5 atingiu 0,80, indicando melhor comportamento de sedimentação e melhor compactação e a capacidade de sedimentação do lodo. Na figura 3b mostra que essa medida, no entanto, resultou num aumento acentuado dos sólidos suspensos de licor misto e na queda no valor de F. Já os sólidos suspensos voláteis diminuíram no dia 75 e no dia 85 devido à redução do tempo de sedimentação e resultando em perda de lodo. Nas figuras 3A e 3C mostram que o tamanho das partículas de lodo e a relação de índice do volume de lodo, 30 por 5, também demonstraram uma tendência decrescente constante. O desempenho do lodo no dia 120 foi comparado ao do dia 85 e demonstrou que o lodo eventualmente se adaptou ao sistema e permaneceu estável. No reator anamox, as propriedades físicas do lodo anamox foram otimizadas no cultivo de águas residuais sintéticas. No dia 30, podemos ver na figura 3D que o tamanho das partículas aumentou para 388,4 micrômetro e na figura 3F que a relação índice de volume de lodo 30 por 5 foi medida em 0,86. No entanto, no dia 55, o tamanho médio das partículas diminuiu e na figura 3E mostra que os sólidos suspensos voláteis diminuíram também.
Diante disso, o autor afirma que o lixiviado causou a desintegração e a perda do lodo granular Anamox de impacto não resistente, resultando em uma redução no tamanho e na concentração das partículas do lodo. Na figura 3D mostra que no dia 85 o tamanho do lodo diminuiu ainda mais e a fração de lodo flocado entre 0 e 200 micrômetros atingiu 36,6%. Aqui o autor ainda afirma que isso provavelmente foi atribuído à entrada de lodo de flocos de nitrificação parcial com baixa capacidade de sedimentação no reator Anamox após o dia 66, causando um aumento na fração de flocos. Simultaneamente, a figura 3B mostra que o valor de F diminuiu, possivelmente devido à presença de cálcio livre do efluente do reator PN entrando no reator Anamox e sendo absorvido pelo lodo. No entanto, isso não teve um impacto significativo no desempenho do sistema em termos de remoção de nitrogênio. E na figura 2A mostra que a eficiência de remoção de nitrogênio continuou a melhorar. Então, no dia 120, a concentração de lodo permaneceu relativamente baixa. E aqui nas figuras 3D e 3F mostram que o tamanho das partículas de lodo e a relação de índice do volume de lodo, 30/5, recuperaram para 347,6 micrômetros e 0,75. À medida que o tempo de sedimentação diminuiu para 15 minutos, o lodo de flocos de nitrificação parcial injetada foi gradualmente decantado e a presença de cálcio livre desempenhou provavelmente um papel crucial na manutenção de agregação das partículas nesse sistema de tratamento de lixiviado. Quanto às variações de substâncias poliméricas extracelulares e análise dos espectros no infravermelho do sistema. Assim como mostra a figura 4A, o conteúdo total de substâncias poliméricas extracelulares do lodo do reator PN aumentou no dia 120. Esse aumento foi atribuído principalmente a uma elevação no conteúdo de proteínas e polissacarídeos na camada S, em certa medida influenciada pela DQO residual nas águas residuais. Especificamente, o teor de proteína aumentou entre o dia 65 e o dia 75, enquanto o teor de polissacarídeos diminuiu. Consequentemente, a proporção de proteína polissacarídeo aumentou, indicando que a adição de cálcio acelerou a formação de proteínas, mas prejudicou a produção de polissacarídeos. A partir do dia 65, o sistema reduziu progressivamente o tempo de sedimentação, resultando em um aumento no conteúdo de polissacarídeo no dia 75. Isso, surpreendentemente, a proporção de proteína polissacarídeo diminuiu durante esse período, principalmente devido a um aumento no conteúdo de polissacarídeo da camada S. Isso influenciou o crescimento contínuo do tamanho das partículas do lodo. E após o dia 85, o conteúdo de proteína e polissacarídeo permaneceu relativamente estável, enquanto a relação proteína-polissacarídeo permaneceu consistentemente, superando as das estratégias conjuntas que não foram implementadas. Já na figura 4B mostra que no reator Anamox o conteúdo total de EPS aumentou no dia 120, acompanhado por um aumento na relação proteína-polissacarídeo de 5,2 para 5,7. O teor de proteínas registrou um aumento maior em comparação com um aumento no teor de polissacarídeos após a implementação de estratégias conjuntas. Em contraste com o lodo do reator PN, a concentração de proteínas do lodo do reator Anamox na camada TB, que estava mais próxima das células, diminuiu após o dia 55, coincidindo com uma redução do tamanho das partículas. E embora a adoção de estratégias conjuntas tenha aumentado a secreção de EPS, as alterações observadas foram relativamente pequenas quando comparadas com os efeitos no lodo do reator PN. O autor aqui afirma que isso pode ser atribuído à adsorção parcial e ligação de cálcio
no lodo do reator PN, bem como a menor pressão de seleção hidráulica em comparação ao reator PN, resultando então no impacto reduzido na estrutura interna do lodo Anamox. Os resultados da análise de infravermelho dos lodos dos reatores não estão mais disponíveis no link do site que o autor do artigo indica, e ele também não dispõe no próprio artigo, então esses dados eu não vou conseguir apresentar. A análise do lodo do reator Anamox também indicou que a maioria das posições de pico distintas eram semelhantes às do lodo do reator PN, exibindo uma tendência crescente, mas com menor amplitude de realce. Em comparação com o lodo do reator PN, o aumento no número de grupos fracionais associados a proteínas e polissacarídeos foi consideravelmente menor no lodo do reator Anamox. Segundo o autor, essa observação está de acordo com o fenômeno do lodo Anamox, gerando menores quantidades de EPS em comparação com o lodo do reator PN. Sucessão da estrutura da comunidade microbiana nesse sistema. A análise bacteriana funcional no reator PN. Aqui na figura 5 representa a abundância relativa de bactérias funcionais nos níveis de filo e gênero em dois sistemas. A figura 5A mostra a abundância relativa de proteobactéria, um filo intimamente associado à nitrificação parcial, indicando sua presença dominante durante todo o experimento e garantindo a operação estável desse reator. A bacteroidota e a deinococcota foram os outros dois filos significativos no dia 0, enquanto a deinococcota e cloroflex nos dias 55, e bem como a bacteroidota e cloroflex foram proeminentes nos dias 120. Nitrosomonas foi o único gênero de bactérias oxidantes de amônia descoberto e não houve nenhum gênero de bactérias oxidantes de nitrogênio descoberto. A abundância relativa de nitrosomonas aumentou de 1,6% para 4% no dia 55, indicando o rápido estabelecimento do processo nesse reator. Só que no dia 120, a abundância de nitrosomonas diminuiu para 2% devido à redução do tempo de sedimentação e resultando na eliminação de bactérias funcionais. Apesar dessa diminuição, o desempenho da nitrificação parcial permaneceu inalterado e com uma taxa de remoção de amônia atingindo 50,6 mg de nitrogênio por litro hora no dia 55. Além disso, bactérias de desnitrificação aeróbica, como Thermomonas, Bifidobacter e Lignobacter, exibiram elevados crescimentos nos dias 55 ao 120, em comparação com do dia 0 ao 55. E essa observação ela está alinhada com a constatação de que a eficiência de remoção de nitrogênio do reator PN melhorou após a implementação da estratégia conjunta. A abundância de Tauera também, uma bactéria envolvida na síntese de EPS, aumentou para 12,8%, confirmando o aumento da produção de EPS após a implementação das estratégias conjuntas. Na figura 5C mostra que, em comparação com o lodo inoculado, a abundância relativa de bactérias heterotróficas de desnitrificação continuou a aumentar, e esses táxons bacterianos foram capazes de degradar matéria orgânica complexa. Isso fez com que reduzisse o efeito inibitório da matéria orgânica sobre bactérias nitrificantes autotróficas. Aqui o autor afirma que o sistema desse reator demonstrou excelente desempenho na nitrificação parcial e remoção de DQO, o que pode ser atribuído à coexistência equilibrada dessas espécies bacterianas e de nitrosomonas. Quanto à análise bacteriana funcional no reator Anamox, na figura 5B mostra que os filos dominantes no lodo inoculado desse reator foram cloroflex, planctomicetota e proteobactéria. A planctomicetota, que inclui bactérias funcionais Anamox, desempenhou um papel significativo na remoção de nitrogênio durante o período de cultivo com águas residuais sintéticas, enquanto o cloroflex e proteobactéria permaneceram dominantes no lodo do dia 85 e no dia 120.
A bacteroidota tornou-se o terceiro filo mais abundante e é conhecida por sua capacidade de quebrar macromoléculas e também utilizar fontes complexas de carbono. Sendo assim, o aumento dessa bactéria ela foi crucial para aumentar a capacidade de desnitrificação no sistema Anamox. O autor afirma que a composição microbiana em nível de gênero no sistema Anamox sofreu alterações significativas. Na figura 5D mostra que os gêneros funcionais detectados de Anamox foram a Brocadia, Cauenenia e Getênia. Suas substâncias relativas diminuíram na inoculação do dia 85. A introdução de lixiviados perturbou as condições de vida favoráveis para a bactéria Anamox e o aumento de carga orgânica de compostos perigosos levou à eliminação de uma porção significativa da bactéria Anamox. Só que, por outro lado, aumentou a população de bactérias desnitrificantes heterotróficas, capazes de sobreviver em ambientes com alta carga orgânica. Além disso, a abundância de nitrospira, que é uma bactéria oxidante de nitrogênio, aumentou no dia 85. O autor afirma que isso pode ser atribuído à rápida diminuição do termo de acomodação no sistema PN, no sistema do reator PN, no dia 65, permitindo a entrada de bactérias oxidantes de nitrogênio no reator Anamox. E esse fenômeno também explica o acúmulo observado de nitrogênio nitrato no reator Anamox após o dia 65. No dia 120, todos os gêneros de bactérias Anamox exibiram recuperação. A Brocadia apresentou maior taxa de crescimento, enquanto Cauenenia apresentou a taxa de crescimento mais baixa. A adição contínua de cálcio estimula o desenvolvimento de Brocadia. Então, isso explica essa melhor adaptação a condições de substrato elevado. No dia 120, as bactérias de desnitrificação foram enriquecidas. Enquanto isso, a nitrospira diminuiu gradualmente no ambiente anóxico, atingindo apenas 0,1% no dia 120. Então, para concluir, nesse estudo foi implementado um sistema de nitrificação parcial, Anamox, bem sucedido de 2 estágios para obter remoção avançada de nitrogênio de lixiviados maduros de aterro sanitário. E nisso, o autor concluiu que a minimização do tempo de sedimentação evitou o acúmulo de metabólitos nocivos no lodo residual, enquanto a adição de cálcio melhorou a ativação do lodo, resultando em uma operação consistente e eficaz em baixas concentrações de lodo. Esse sistema também alcançou um equilíbrio dinâmico entre Anamox e desnitrificação, com Anamox respondendo por 86,4% e desnitrificação por 13,6% da remoção de nitrogênio inorgânico total. O estudo também constatou que o gênero dominante de bactérias Anamox, a Brocadia, apresentou uma alta adaptabilidade nesse sistema. Sendo assim, o estudo demonstrou uma eficiência de remoção de nitrogênio inorgânico total de 95%, resultando numa excelente viabilidade para a implementação prática e atingindo os objetivos dessa pesquisa.